E escrito está: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Alguém tem que louvá-lo. Alguém tem que louvar a Jesus, que é bom. Jesus disse: eu irei curá-lo. O servo deste centurião estava em casa. Jesus estava a quilômetros da casa daquele centurião, lugar onde estava aquele servo. Mas Jesus disse: eu irei curá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Saltem comigo para o verso 10 e após o verso 13. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Verso 13 e último por hora. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, digam comigo, naquela mesma hora, o servo foi curado. Louvem ao Senhor por isso. Aleluia. Distância não é barreira para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta oração de emergência, não importa onde você esteja, não importa quem esteja precisando, se aqui no Brasil, se na Venezuela, se na América, nos Estados Unidos, não importa. A distância não é impedimento para o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente tenham fé, somente creiam e sejam gratos de todo o coração. Sejam gratos, pois está feito. Está feito. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim como a distância, uma palavra foi liberada. E o servo daquele centurião foi completamente livre daquela aflição que o paralisava. Não importa o que esteja a te paralisar. Não importa qual seja a aflição. Não importa qual seja a doença ou enfermidade. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem todo o poder. Somente creiam. Somente agradeçam. Fechem os olhos agora. Coloquem a mão no vosso coração e comecem a agradecer a Jesus. Comecem a agradecer. Jesus sabe qual é a doença. Jesus sabe qual é a enfermidade. Jesus sabe qual é a aflição. Qual é o problema. Qual é o problema e qual é a ordem deste problema. Se é de ordem natural, se é de ordem espiritual. Ele sabe. Somente agradeçam a Ele. Creiam como Pedro creu. E por isso caminhou sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia.
a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Sim, Jesus. Sim, amado. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, uma palavra está sendo enviada agora. Uma palavra está sendo declarada agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja qual for a ordem deste problema, a raiz deste problema, que está te afligir, que está te paralisar, que está a paralisar a tua família, que está a afligir a tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Cessa agora no nome de Jesus. Toda dor vai embora agora em nome de Jesus. Toda doença seja destruída no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai agora para não voltar mais no nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de trevas seja desfeita agora na autoridade do nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. No nome de Jesus, problemas dos ossos sejam destruídos, problemas dos nervos sejam destruídos, problemas da pele sejam destruídos agora, problemas do sangue destruídos, nas articulações destruídos, nos órgãos internos destruídos, nos órgãos externos destruídos, no nome de Jesus. Corpo seja curado no nome de Jesus. Casamentos sejam restaurados no nome de Jesus. Paternidades sejam restauradas agora em nome de Jesus. Maternidades sejam restauradas agora em nome de Jesus. Filiações sejam restauradas agora em nome de Jesus. Finanças sejam restauradas. Sejam restauradas. Sejam restauradas no poderoso nome de Jesus. Ministérios sejam restaurados no poderoso nome de Jesus, Rei da Glória. Aleluia. Lares inteiros sejam restaurados. Sejam restaurados. Sejam restaurados. Em o nome de Jesus. Vício seja eliminado agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Todo atrofiamento, toda incapacidade de movimento, em o nome de Jesus, o que precisa ser restaurado, restaurado agora na autoridade do nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Levante suas mãos agora e comece a louvar. Aonde vocês estiverem agora ao redor do mundo, dos quatro cantos da terra, comecem a louvar. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diga a Ele, diga ao Senhor da sua vida. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Erga suas mãos e declarem: aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos
louvemos desde o seu santo monte. Sim. Louvemos na congregação. Aleluia. Louvemos nos lares. Aleluia. Coloquem a mão no vosso coração e diga: obrigado, Jesus. Diga: te damos graças, porque não mudaste, porque és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu quero encorajá-los agora. Procurem os problemas, chequem aquilo que pode ser checado, meçam aquilo que pode ser medido, toquem, verifiquem e louvem ao Senhor, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Uma palavra já foi liberada. Somente creiam no nome poderoso, o nome de Jesus, o Rei da Glória. E desfrutando desta presença, desta palavra de autoridade, deste poder maravilhoso que é o poder do nosso Deus. Nesta hora, família, os presentes e os que estão nos acompanhando ao redor de todo o mundo, vamos juntos combater o espírito de apostasia. Vamos combater o espírito de apostasia. Esta é a oração em massa. Louvado seja Deus. Então, de onde estiverem nos acompanhando, unam a vossa fé com a nossa e vamos juntos orar. Orar combatendo este espírito de apostasia. Esse espírito, ele busca nos afastar da vida de Deus através de ensinos enganosos, através de ensinos mundanos. Este espírito, quando ele começa a atuar nas vidas, em nossas vidas, a verdade começa a soar como coceira nos ouvidos. A verdade começa a nos ofender, a nos ferir. A verdade começa a se tornar ruim para nós. E em contrapartida, ensinos enganosos, mundanos, começam a nos atrair. Começamos a ter prazer nestes ensinos. Estes ensinos começam a fazer sentido para nós, em detrimento da verdade que é a palavra de Deus. Este é o espírito de apostasia. E essa é uma das suas ações nas vidas, em nossas vidas. Uma outra ação, ele nos leva a perder a sensibilidade espiritual e moral. Perdemos a sensibilidade. Já não conseguimos mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é verdade, o que é mentira, o que é acerto e o que é erro. Nos leva a perder a sensibilidade. E por fim, nos leva a romper completamente com Deus e com a sua palavra. Este é o espírito de apostasia. E estas são as suas ações. Vamos juntos combatê-lo. Vamos juntos combatê-lo no poderoso nome de Jesus. Combatamos juntos pela fé e vençamos juntos pela fé este espírito de apostasia e todas as suas ações, porque não há nenhuma ação satânica que possa continuar em operação em nossas vidas, que possa continuar em operação em nossas famílias, que possa continuar em operação em nossos lares, em nossas igrejas, em nossos bairros, cidades, estados, na nação brasileira, na nação venezuelana, nas mais de 211 nações ao redor de todo o globo terrestre. Por favor, coloquem a vossa mão no coração e repitam após mim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de apostasia, Espírito de apostasia. onde estiver atuando,
seja desligado agora. Todas as suas ações sejam desligadas agora, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Nesta hora eu farei declarações. Eu peço que todos que estiverem me ouvindo, por favor, digam assim: te desligo agora, no nome de Jesus. A cada declaração que eu fizer, juntos, todos vós declararão: te desligo agora, no nome de Jesus. Amém? Amém. No nome de Jesus, espírito de apostasia, atuando nos corpos físicos, atuando nas almas, atuando nos casamentos, atuando nas famílias, atuando nos estudos, atuando nas carreiras, atuando nas finanças, atuando nos empregos, nas empresas, nos empreendimentos, atuando no governo, atuando na saúde, atuando na cultura, atuando na política, atuando no esporte, atuando nas igrejas, nos bairros, nas cidades, nos estados, na nação venezuelana, em todas as nações do globo terrestre. Desligamos agora, no nome de Jesus. Digam: amarrado com os seus poderes, com as suas obras, sejam lançados agora no abismo, no poderoso nome de Jesus. Diga: no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Sim, Senhor. Enamacheque paraba sutarabaia. Emenequia suteremachea. No poderoso nome de Jesus. Digam assim: Espírito Santo, meu Senhor, por favor, restaura em mim, restaura em minha família o prazer de ter comunhão. Diga: restaura em mim, em cada área da minha vida, em cada bairro da minha cidade, em cada cidade da minha nação, em cada estado da minha nação, em toda a minha nação, o prazer de ter comunhão com o Pai, através da oração, através da leitura e do entendimento da Bíblia, através do jejum, através do bom testemunho e da comunhão contigo e com os irmãos no culto. Diga: Espírito Santo, por favor, restaura a nossa sensibilidade e restaura o nosso compromisso. Diga: obrigado. Amém. Levante suas mãos em palmas ao Senhor. Enquanto aplaudimos ao Senhor, sejam cheios do fogo de Deus. Sejam inflamados pelo fogo do Espírito. Sejam impactados pelo poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Tem poder para salvar. Tem poder para curar. Tem poder para libertar. Tem poder para restaurar.
tem poder para ressuscitar, tem poder para avivar. É poderoso o nome de Jesus. É neste nome que nós estamos, aleluia. No seu nome, Jesus. Dê glória. Pra curar. Há poder no seu nome, Jesus, Pra curar, libertar. há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Eu creio. Há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. E em seu nome, Sim. os cegos vêm. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos vêm. Se eu creio. E em seu nome, os mortos vivem, os mortos vivem. Levantem as vossas mãos em palmas ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai. Onde estiverem, podem sentar. Sentem-se com esta convicção. Há poder no nome de Jesus para realizar o impossível. Amém. Coloque a mão no vosso coração mais uma vez. Diga assim: Espírito Santo, obrigado. Eu abro a minha mente, Eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da tua palavra por meio deste alimento espiritual, para ser nutrido, capacitado, fortalecido, encorajado, ensinado, alinhado à verdade que só pode vir de ti, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Mateus capítulo 25. Bem-vindos ao serviço especial online, Noite em Família. Estamos nos reunindo hoje pelo canal do YouTube @APN Church. Eu peço que aqueles que ainda não se inscreveram neste canal maravilhoso, se inscrevam. Se inscrevam. Compartilhem essa transmissão. Curtam essa transmissão. Que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Amém? Enquanto estamos a abrir as nossas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o 13, eu quero liberar uma pergunta. Eu quero realizar uma pergunta a todos que me ouvem, aqui e ao redor de todo mundo. E a pergunta é: o que fazer quando Deus se atrasa? O que fazer quando Deus se atrasa? Esse é o alimento que Deus está a nos abrir e a nos entregar nesta noite. Amém?
Glória a Deus. Vamos entrar no texto? Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. E escrito está: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Digam loucas, imprudentes. São sinônimos. Verso 3. As que eram inconsequentes ou loucas, imprudentes, ao pegarem suas lamparinas, não levaram óleo de reserva consigo. Diga misericórdia. Entretanto, as prudentes ou sábias levaram óleo reserva em vasilhas, junto com suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas lâmpadas. Verso 8. As insensatas recorreram então às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9. Porém, as sábias, as prudentes, responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Verso 10. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Diga misericórdia. Mais tarde, porém, todavia, entretanto, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Verso 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Louvem ao Senhor. Engrandeçam ao nome dele. O que acabamos de ler está no meio de um sermão, no meio de uma ministração, de uma palavra profética. E quem estava a ministrar esta palavra, este sermão, era Jesus Cristo. E no meio deste sermão profético, Jesus, ele pega e insere diversas parábolas, inclusive esta, a parábola das 10 virgens. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa curta e alegórica, para transmitir, tem o propósito de transmitir um ensino, um entendimento, uma advertência, e isso é espiritual, um ensino espiritual. E este ensino específico que Jesus está a dar através desta parábola, desta narrativa, é um ensino para os últimos dias. É um ensino para os nossos dias, amada Igreja de Jesus. Igreja de Jesus que está espalhada por todas as nações. Meu Deus do céu. E antes de ouvirmos
o que fazer quando Deus se atrasa, nós devemos entender, parar para entender o significado, ou seja, a representatividade de cada elemento dessa narrativa, da narrativa que foi exposta por Jesus através deste sermão. Quantos estão prontos para entender? Então vamos começar. 10 virgens. O que representam estas 10 virgens? Estas 10 virgens representam a igreja. E é preciso consertar algo. É preciso entendermos algo. Algo que por muito tempo entendemos equivocadamente. Jesus não vai casar com 10 virgens, não. Alguém tem que louvar a Deus. Jesus não irá casar com 10 virgens. Não vai. Então, por que elas estavam esperando? Estas virgens, é preciso entender, compreender o contexto histórico e cultural em que essa narrativa foi aberta. Foi um contexto judaico, nos dias de Jesus. Então, Jesus, sendo judeu, entendia muito bem a cultura da sua nação, da sua terra. E ele estava ali trazendo o quê? Entendimento, ensino espiritual. Amém? Então, Jesus entendia que as virgens não são as que casam com o noivo. As virgens são as que preparam a noiva para o noivo. As virgens são aquelas donzelas que ajudam no preparo. Vamos lembrar da rainha Esther, ou Radassa, quem lembra dela? Haviam virgens que a preparavam, ajudavam ela a se preparar para o quê? Para se encontrar com aquele que haveria de casar com ela. Então, elas levavam presentes, levavam especiarias, elas ajudavam a escolher as vestimentas, elas auxiliavam ali, inclusive, na alimentação. Então, as virgens são as que dão suporte à noiva. Aleluia! Então, pronto, entendido isso, as 10 virgens representam a igreja. Então, a igreja ajuda a noiva a se preparar para o noivo. A igreja deve vestir a noiva. A igreja deve ajudar na alimentação da noiva. A igreja deve preparar a noiva para se apresentar sem mancha, sem ruga e sem mácula para o noivo. E quem é o noivo? O noivo é Jesus. Representa Jesus. Glória a Deus. Pronto. Mas são 10 virgens, certo? Mas o texto deixa muito claro, a narrativa de Jesus traz 5 prudentes e 5 tolas, ou loucas, ou insensatas, correto? Então vamos lá, 5 prudentes. As 5 prudentes representam, atenção, por favor, 5 prudentes. Elas representam os verdadeiros integrantes da igreja. As 5 virgens prudentes representam os verdadeiros filhos de Deus. E quem são os verdadeiros filhos de Deus? São os que nutrem uma fé viva e ativa em Jesus. Estes são os verdadeiros filhos de Deus. Eles têm uma fé que não é só de boca. Eles têm uma fé que é de fato, é de atitude. Uma fé viva e uma fé ativa. Aleluia! Por isso, por terem esta fé viva e ativa, estes que são verdadeiros filhos de Deus vivem em vigilância. Vigilância espiritual, vigilância moral. Estes discernem que o tempo está próximo, que o Messias está vindo. Estes discernem que o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito de apostasia, o espírito do anticristo está atuando fortemente na terra. Então estes vivem vigilância espiritual.
vivem vigilância moral. Estes discernem que os últimos dias são dias trabalhosos, onde todo tipo de depravação, todo tipo de prática, inclusive adentrando dentro das igrejas, haveriam. E estes o quê? Vigiam, estes oram, estes se posicionam, estes vivem em vigilância contínua, espiritual e moral. Uma fé viva, porém ativa. Não são aqueles que dizem ou têm fama que vivem, mas estão mortos. Quem está a entender, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Estes, por viverem em vigilância espiritual, vivem se preparando para o juízo final. Os filhos de Deus se preparam para o juízo final. Eles se preparam para a grande tribulação. Me perdoe os pré-tribulacionistas, mas a palavra de Deus ela é verdade. A igreja passará pela grande tribulação. Tribulação como aquela que haverá nunca houve na terra até então. Vamos passar pela grande tribulação. Precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados. Precisamos, porque o Messias está vindo. As 5 prudentes representam tudo isso aqui. Aleluia. E as 5 loucas, apóstolo? As 5 loucas representam os frequentantes de igrejas. São os sabor filhos de Deus. Vivem religiosamente. Representam os frequentadores de igrejas. Estes são descomprometidos, porque só frequentam, não tem compromisso. Quem está me entendendo? Então vivem de aparência. Vivem despreparados. E estes, no dia do juízo, serão pegos de surpresa. Não estão se preparando para a volta do Cordeiro. Não estão. As 5 loucas representam tudo isso. Estamos a entender? Agora vamos para os próximos elementos dessa narrativa. O azeite. Qual a representação do azeite? O azeite representa uma fé viva. Aleluia. O azeite representa bom testemunho. O azeite representa comunhão real com Deus. O azeite representa boas obras, ou seja, uma fé que é acompanhada das obras. Quem está me entendendo? O azeite representa a presença verdadeira do Espírito de Deus dentro de cada pessoa pela comunhão com Deus, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela comunhão com a igreja, com os irmãos. Quem está me entendendo? Pela vida de obediência aos princípios espirituais e morais que a palavra de Deus traz. Algo, e aqui eu quero enfatizar, o azeite também representa algo que não pode ser transferido. Algo que não pode ser transferido, não pode ser entregue, não pode ser emprestado de última hora. Porque senão falta. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Há alguém me entendendo nesta noite? Alguém pensando, preciso ter azeite em reserva. Há alguém pensando, preciso voltar à vida de oração.
Alguém pensando, preciso voltar à vida de leitura e compreensão das Escrituras. Alguém pensando, preciso voltar à vida de obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra. Alguém pensando, preciso voltar a me congregar, preciso voltar a me reunir como igreja, a me reunir com os meus irmãos, independente se eles são imperfeitos, eu também sou. Preciso me reunir com esse povo imperfeito, porque temos que buscar aquele que é perfeito. E só um bom, e só um perfeito, e esse é Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. As lâmpadas. Isso é muito profundo. As lâmpadas representam a vida, o espírito de cada pessoa. O nosso espírito é a lâmpada de Deus. Então, o nosso espírito, ele pode estar aceso ou pode estar apagado. E o nosso espírito só pode estar aceso se houver comunhão com Deus, se houver vida contínua com Deus. Mas ele começa a se apagar na medida que nós deixamos esta vida, deixamos esta comunhão. Foi o que aconteceu com Adão. Adão tinha o seu espírito, sua lâmpada acesa. Era tão acesa, tão resplandecente, porque ele tinha comunhão contínua com Deus, que ele não precisava nem usar vestes. A própria veste dele era a luz que resplandecia através dele. Aleluia. Mas quando ele se afastou da comunhão com Deus, quando ele decidiu andar em desobediência, e esta lâmpada, ou seja, o seu espírito se apagou, aí ele percebeu que estava nu. Ele percebeu que precisava de algo para cobrir. Então foi atrás de uma árvore, encontrou uma figueira, fez roupa para si. Tem muita gente que vive se escondendo atrás de folhas de figueiras. Tem muita gente que já não tem mais luz, então precisa de títulos. Que já não tem mais luz, então precisa de boas obras, entre aspas. Que já não tem mais luz, então precisa ter sucesso segundo o mundo. Deus está amaldiçoando a figueira mais uma vez. E Ele está dizendo, vocês não precisam de figueiras. Vocês precisam do meu espírito. Vocês precisam de comunhão comigo diariamente. E já não andarão mais envergonhados, mas andarão com palavra, poder e autoridade. A mesma autoridade, o mesmo poder que o meu filho, o qual eu ungi com o meu espírito, o qual eu ungi com o meu poder. E esse andou por todos os lugares, fazendo bem, curando a todos, livrando a todos os oprimidos do diabo, porque eu sou com ele. Eu não fui, eu sou com ele. Porque eu sou aquele que diz, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Aleluia! As lâmpadas. E as vasilhas, apóstolo? Alguém pergunta, apóstolo? E as vasilhas? Tem alguém com vasilhas aí? Quanto mais vasilhas, mais reservas. Quanto mais vasilhas, mais reservas. Aleluia. As vasilhas representam as reservas de azeite. Nós não podemos ter apenas uma reserva. Nós temos que ter várias reservas. Nós não podemos viver de louvor e louvor, ouvindo louvor. Eu ouço louvor, então tenho comunhão com Deus através do louvor. Glória a Deus, mas é somente uma reserva. Nós não podemos viver somente de leitura e entendimento da palavra. Eu leio a Bíblia, eu compreendo tudo, sei tudo de Bíblia. Amém, 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 mas é só uma reserva. Nós não podemos dizer só de oração em língua. Glória a Deus, ora 8 horas, 12 horas, 24 horas, 72 horas. Amém, mas é somente uma reserva.
Não, eu vivo uma vida jejuada. Eu abro jejuns de 40 dias, de 21 dias, jejum de 70 dias. Aleluia. Amém. Mas é somente uma reserva. Elas não tinham uma única vasilha. Elas possuíam vasilhas. 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 No plural. Deus não espera que nós tenhamos apenas uma vasilha. Se tem só uma vasilha, uma hora vai secar. Se tem só uma vasilha, uma hora vai fazer falta. Mas se há vasilhas, se houverem vasilhas, é impossível faltar, queridos. E por fim, a chegada do noivo. O que representa a chegada do noivo? A chegada do noivo representa, primeiro, cumprimento de promessas. Cumprimento de promessas. O noivo prometeu que viria. Então, quando ele vem, quando ele chega, cumpre-se a promessa. Mas quais são as promessas que Deus tem em nossas vidas? O que Deus nos tem prometido? Quais são as promessas que Ele nos tem feito? A vinda, a chegada do noivo representa cumprimento de promessas. E a segunda coisa representa a segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo para reunir com Ele a sua igreja. Para que nos ares estes possam estar. Para que juntos estes possam consumar o que está escrito na palavra, na revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. E estes possam se reunir em glória. E de fato, a cidade santa possa descer do alto para a terra, com seus 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Que é isso? É a igreja do Senhor. As suas 12 portas. Que é isso? Que são as 12 tribos de Israel. Oh, meu Deus do céu. A cidade não é feita somente de fundamento. A cidade também tem muros e possui portas. Nós estamos no fundamento. Ajudamos a noiva a se preparar com as vestes de justiça. O Messias está vindo. Todos estes elementos estão aqui na narrativa curta e alegórica que Jesus trouxe no meio do seu sermão profético. Agora precisamos entender o que fazer quando Deus se atrasa. Todas as 10 virgens estavam a esperar pelo noivo. Todas as 10 virgens estavam com as suas lâmpadas acesas. Porém, só as prudentes possuíam vasilhas. Eu quero ser enfático nisso. Só as prudentes possuíam vasilhas. Só as sábias possuíam vasilhas. Além das lâmpadas, cada uma possuía uma lâmpada. Elas possuíam também vasilhas. Amém? Glória a Deus. E dentro dessas vasilhas haviam azeites. O azeite estava distribuído nas vasilhas. E o azeite, nessa narrativa, é o combustível que mantém a lâmpada acesa. Porém, as tolas, as imprudentes, elas não possuíam vasilhas. Elas só possuíam, cada uma, a sua lâmpada. E o que elas tinham era somente o azeite dentro da lâmpada. Mas aqui está, a palavra diz com muita clareza
No verso 5, Mateus 25, 5. O noivo demorou a chegar. Há um entendimento equivocado de que o noivo se atrasou. O noivo não se atrasa. Há um entendimento equivocado de que Deus atrasou. Deus não se atrasa. Então o que fazer quando Deus se atrasa? Ele não se atrasa. E agora? Deus não se atrasa. Imaginem comigo, se Deus se atrasasse, se Ele se atrasasse para você, se Ele se atrasasse para mim, se Ele se atrasasse para nós, o que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? Deus não se atrasa, Ele faz tudo no tempo certo, no tempo perfeito. A questão é que o tempo dele não é o nosso tempo, e o nosso tempo, muitas vezes, não é o tempo dele. O noivo demorou a chegar, então elas tinham expectativa. Tanto as sábias como as loucas possuíam expectativas. O noivo vai vir, o noivo vai chegar, estamos com as nossas lâmpadas. Porém, as sábias possuíam reservas. É por isso que você e eu temos que ter reservas. Temos que ter reservas. Nós não podemos somente ter expectativas, temos que ter também reservas. Por quê? Por quê? Porque se Deus demorar, se Jesus demorar, e Ele tem nos provado, demorando no cumprimento de promessas. Ele tem nos provado. Tem demorado a liberar promessas. Como temos ficado? A palavra deixa muito claro, a palavra de Deus deixa claro que ambas ficaram sonolentas, ou seja, ficaram cansadas. Diga para alguém pertinho de você em casa, aqui presente, diga assim: vizinho, vizinha, cansar faz parte. Ainda estamos neste tabernáculo de terra. Quem está entendendo? Então cansar faz parte cansar. Faz parte sentir cansaço. É normal, é natural. Ainda que sejamos homens e mulheres espirituais, o nosso espírito ainda está retido nesse tabernáculo terreno. Esse tabernáculo ainda não é incansável. Ainda não fomos glorificados, aleluia, no corpo físico. Então, ficar sonolento, sentir fraqueza, sentir cansaço, faz parte da natureza terrena. A questão é, tem azeite de reserva? Há azeite de reserva aí? Faz parte sentir cansaço. O que não faz parte é não ter reserva de azeite. Sentir cansaço faz parte. O que não faz parte é não ter reserva. Sentir sono, inclusive tirar um cochilo, inclusive no culto, faz parte às vezes. E se é online, piorou. Segura o celular para não cair na testa. Segura a cabeça para não tombar pro lado. Aleluia, alguém tem que louvar a Deus. Vejo no espírito muita gente sorrindo nessa hora. Sorrindo desde o sofá, desde a rede, desde a cama. Aleluia. Estou vendo o espírito gargalhadas. Meu Deus do céu. Faz parte, vez ou outra. O que não faz parte é não ter azeite reserva. Tanto as sábias como as loucas dormiram. Por quê? O noivo demorou a chegar. A pergunta é, ele demorou porque se atrasou? Ele demorou porque ele não consegue cumprir compromissos? Ei, essa promessa aí não chegou, não se cumpriu porque ele se atrasou? Porque ele não cumpriu com seus compromissos, é isso? Ou porque ele é paciente? Ou porque ele é amoroso?
ou porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Conhece mais do que cada um de nós. Então ouçam com muita atenção. O noivo conhecia tanto as sábias como as loucas. E porque ele conhecia as sábias e conhecia as loucas, ele sabia com clareza que as loucas não possuíam reservas. Ele sabia que as sábias possuíam, mas ele também sabia que as loucas não possuíam. Então por que ele demorou? Por amor às loucas. Deus demora por amor às loucas. Aleluia. Alguém tem que louvar a Deus. Então não se preocupe se as promessas que Deus te fez, se as promessas que Deus me fez, se as promessas que Deus nos fez estão demorando, é porque Ele ama esses loucos. É porque Ele está vendo que há áreas em nós que ainda não estão sábias, que ainda não estamos agindo com sabedoria, mas estamos agindo com loucura, estamos agindo com imprudência, estamos agindo com neciandade. Alguém tem que louvar a Deus. Louve a Deus pelo amor dele. Louve a Deus pela paciência dele. Então Deus espera. Ele é paciente. Ele aguarda, nos dando a oportunidade de começarmos a buscar reservas. Ambas dormiram, mas à meia-noite, repentinamente, queridos, uma voz, um grito. Aí vem o noivo. Saía ao seu encontro. É de repente. É de repente. Quando ambas acordaram. Ambas acordaram, sim ou não? Ambas ouviram, sim ou não? Quando acordaram. E que são essas virgens? São a representação da igreja. Quando acordaram. As que possuíam reserva podiam se abastecer. Não faltava para elas nada. Então elas continuavam resplandecendo. Elas continuavam reluzindo. Elas continuavam, escutem com muita atenção, elas continuavam nutrindo uma fé verdadeira. Elas continuavam nutrindo uma fé viva. Elas continuavam tendo uma fé ativa. Elas continuavam vigilantes espiritualmente e moralmente. Elas continuavam preparadas para o juízo final. Porque tinham reservas. Mas as tolas, as loucas, as inconsequentes. O azeite, até o azeite que elas possuíam nelas, no espírito delas, nas lâmpadas delas, estavam acabando. E quando o azeite acaba, o que acontece? Quando o azeite acaba, escutem, a fé começa a minguar. A fé que outrora estava viva passa a estar a morrer. A fé que outrora estava ativa passa a se tornar omissa. Já não há mais vigilância espiritual, já não há mais vigilância moral e já não há mais preparo para o juízo final. Aí, as tolas sabiam disso. Então, em uma tentativa de não serem pegas sem azeite, desprevenidas, elas foram até as sábias. Nos empreste do vosso azeite. Mas as sábias eram sábias. As sábias são sábias, aleluia. Elas disseram não, não, para que não falte para nós e nem para vós. Saiam, vão comprar.
Oh, Jesus. O azeite não pode ser transferido. O azeite não pode ser entregue de última hora. O que é o azeite? A nossa comunhão com Deus não pode ser transferida. Ei, a minha comunhão não posso transferir para você. Eu não posso transferir para vós. Vocês não podem transferir para mim. Ninguém pode ler a palavra de Deus por mim. Ninguém pode compreender a palavra de Deus por mim. Ninguém pode orar em línguas por mim. Ninguém pode orar com entendimento por mim. Ninguém pode viver uma vida de adoração, uma vida de obediência por mim. Deus espera que cada um de nós tenhamos tudo isso. Saiam, vão comprar. Nesse espaço que elas foram, o noivo chegou. Deus me trouxe nesta noite para dizer a alguém: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo de comprar azeite. Compre azeite. Compre azeite. Compre azeite. Compre azeite. Compre azeite de Jesus. Compre azeite da videira. Compre azeite da oliveira. Compre azeite. Aleluia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O noivo demorou a chegar. E ele demorou por amor. Demorou por amor. Não é que as promessas de Deus estão tardando. Não é que Deus se esqueceu de você. Se esqueceu de mim, se esqueceu de nós. Não. Ele apenas está sendo paciente e muito amoroso. Imaginem comigo se o noivo chegasse e as tolas estivessem com as lâmpadas apagadas. Imagine comigo. Ele deu oportunidade para elas. Deus dá oportunidade para nós. Qual é a área de nossas vidas que ainda estamos agindo com tolice? Que ainda estamos agindo com inconsequência? Aí, apóstolo, mas eu tenho agido com sabedoria nessa área, tenho agido com sabedoria nessa outra área. Glória a Deus, mas a vida é feita de várias áreas. Não é somente na área física. Existe também a área espiritual, a área financeira, a área ministerial, a área espiritual. Existe a área conjugal, existe a área paternal, maternal, filial. Existem áreas em nossas vidas. Nós não podemos ser sábios em uma área, mas tolos em todas as demais áreas. Temos que ser sábios em todas as áreas de nossas vidas. Temos que ser sábios, prudentes, simples como as pombas, prudentes como as serpentes, em todas as nossas áreas, no nome de Jesus. Ainda dá tempo de comprarmos. Ainda dá tempo de adquirirmos sabedoria. O que fazer quando Deus se atrasa? Entendemos que Ele não se atrasa. Ele é paciente para nos levar ao preparo. Então, quando parecer que Deus se atrasou, nós temos que parar. Diga, parar. Nós temos que entender. Diga, parar e entender que Ele não está atrasado. As promessas não estão atrasadas. Ah, não, mas Deus falou. Falou. Ele falou. Mas esperou o quê? Reservas. Esperou ver o quê? Reservas. Ah, mas já expirou o prazo, mas nada aconteceu. Não aconteceu porque está faltando reservas. Não aconteceu porque ao invés de sabedoria ele encontrou tolice. Não aconteceu porque ao invés de prudência ele encontrou inconsequência. Não aconteceu porque ao invés de fé ele encontrou incredulidade. Não aconteceu porque ao invés de celebração ele encontrou murmuração. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo?
Deus está dando oportunidades para que nós adquiramos o quê? Reservas. Devemos parar e entender. Ele não atrasou, ele não tardou. Pelo contrário, ele está prolongando o tempo. Ele está exercendo paciência, prolongando o tempo. Apóstolo, Deus pode fazer isso? Oxe, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o dono do tempo. Antes de criar a terra, ele criou o tempo. Antes de criar as águas, ele criou o tempo. Antes que os céus fossem feitos, aleluia, o tempo foi criado. Ele pode. Ele pode, ele pode. Ele pode, ele pode. E por amor ele está fazendo isso em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Ele está fazendo isso nesta nação. Imaginem comigo, se ele não fosse paciente, o que seria de Nínive? O que seria de Nínive se ele não fosse paciente? Diga pra mim, se ele não fosse paciente, o que seria da Venezuela? O que seria do Brasil se ele não fosse paciente? O que seriam das nações se Deus não fosse amoroso, se Deus não fosse paciente, se ele não fosse algo aqui, ó, assim, ó, longânimo, ele é longânimo. Nós não podemos esperar a longanimidade dele somente na ira, para manifestar a ira dele. Não, Pai, seja longânimo comigo, não me castigue. Temos que esperar a longanimidade dele também nas promessas. Sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? As semanas, eu tenho dito, Senhor, já fui muito emocionado, reconheço. Então, eu disse, fui muito emocionado. Fiz algumas orações que hoje eu não faria mais. Mas foi uma bênção naquele tempo. Hoje eu tenho dito, Senhor, Papai, não me dê enquanto não houver reservas. O que é isso, apóstolo? Explica. Não me dê enquanto eu não tiver estrutura física, estrutura emocional, estrutura espiritual, porque eu sei que a financeira chega depois dessas estruturas. Não me entregue, não me dê um povo, não me dê uma casa, não me dê um carro, não me dê sucesso enquanto não houver estrutura em mim. Porque eu não quero ser esmagado e destruído por essas coisas. Eu quero administrar bem todas estas coisas. Nessa noite nós estamos sendo ensinados, queridos. Estamos sendo ensinados a parar. Diga para alguém, pare. Estamos sendo ensinados a pensar. Diga para alguém, pense. Estamos sendo ensinados a refletir e a decidir segundo o quê? A longanimidade de Deus. Por que ainda não concretizaram as promessas? Temos que pensar nisso. Por que ainda? Por que ainda não? O que aconteceu? O que aconteceu? Deus está nos dando tempo. E muitas vezes Ele muda a rota para não nos perder. Deus muda a rota para não nos perder. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora em todo mundo. Abram as suas Bíblias. Quero finalizar, concluir convosco. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 9. Há alguém encorajado nessa noite? 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 9. Me perdoe. Glória a Deus. 2 Pedro. Bom?
2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 9. Eu confundi. Vamos ler primeiro o 2 Pedro e depois vamos ler o 1 Pedro. Tá bom? Quando se encontraram, dê glória a Deus. E aqui está. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Há um Princípio. Não podemos esquecer dele. Qual é o princípio? Que para o Senhor, diga para Deus. Para Deus. Sim. Diga para Deus. Para Deus. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não esqueça deste princípio. Não esqueça. Não podemos esquecer. Ainda mais nestes últimos dias. Em dias de comidas rápidas, de café rápido, expresso, café instantâneo, comida instantânea, não é verdade? Não podemos esquecer. Em dias de muita pressa, não podemos esquecer deste princípio, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9 diz: o Senhor não se atrasa. Quem pode repetir isso? Diga: o Senhor não se atrasa. Diga para alguém pertinho: o Senhor não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele não está atrasado. Deus não está atrasado. Alguém para entender? Ele não se atrasa em cumprir a sua promessa. Aleluia! Como julgam alguns. Alguns podem andar julgando. Deus está atrasado. Meu amado e minha amada, se Deus se atrasasse 1 milésimo de segundo, estaríamos perdidos. Ele não se atrasa. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco. Então Ele não se atrasa, Ele é extremamente paciente. Ele é longânimo. E não quer que ninguém morra. Não quer que ninguém pereça, morra. Mas que todos cheguem à mudança radical. É o que está escrito, ao arrependimento, mudança radical. Mudança radical de mentalidade, mudança radical de caráter, de atitudes, mudança radical de rota. Aleluia. Por isso que Ele aguardou. Foi paciente, porque não queria perder as sábias. Mas as tolas e nem as sábias. Mas as sábias saíram para comprar. As tolas saíram para comprar. As tolas foram. Só que já era tarde. Deus não quer nos perder. Por isso nós temos que pegar as vasilhas e encher as vasilhas. Glória a Deus. Agora vamos para 1 Pedro, do verso 8 ao 9. Capítulo 3, do verso 8 ao 9. Aleluia, glória a Deus. E aqui está. O estilo de vida do cristão. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de? Demonstrai compaixão e amor. Sede misericordiosos e humildes. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito
que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Essa leitura vai te ajudar. Pode ler o capítulo inteiro, por favor. Alguém descansando na paciência do Senhor. Aleluia. Descansem. Vamos confiar na paciência dele. Coloquem-se sobre os vossos pés. O que fazer quando Deus se atrasa? Eu vou te dizer. Ele não está atrasado. Ele está sendo paciente. Então corra. Corra, corra, corra. Busque, busque, busque. Procure, procure, procure. Bata, bata, bata. Peça, peça, peça. No nome de Jesus. É o tempo de enchermos as vasilhas. Vamos encher as vasilhas. Vamos encher, vamos encher. Porque o Messias está próximo. Ergam as vossas mãos e digam: o Messias está vindo. Temos que ter azeite. Azeite em abundância. Quantos podem começar a se encher? Encher as vasilhas de azeite. Ao som desse louvor. Aleluia. Meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Que se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Seu coração, se meu coração ansioso estás, eu desespero em ti, Senhor. Se meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu
descansar no Senhor. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu desço em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu desço. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós levantamos nossa mão descansando no Senhor, declarando: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ouçam com muita atenção. Descansar não é pecado. Está cansado não está em pecado. Até Jesus ficou cansado. Jesus, quando entrou no barco, junto com os seus discípulos, ele entrou e se deitou aos fundos deste barco, inclinando a sua cabeça em um travesseiro. E ele descansou, ele dormiu. Está cansado não é pecado. Seja livre de toda condenação no nome de Jesus. Seja livre de toda opressão no nome de Jesus. Seja livre de todo preconceito no nome de Jesus. Estar cansado não nos faz menos espirituais. Estar cansado não nos faz menos filhos de Deus. A questão é essa: onde está o nosso descanso? Enquanto o nosso corpo está a descansar, onde a nossa alma está? Onde o nosso espírito está? Em quem o nosso espírito está a confiar? Onde estão firmados os nossos pensamentos? Onde estão firmados os nossos sentimentos? Onde estão firmados os nossos desejos? Porque Satanás, por saber que quando estamos cansados, estamos frágeis, ele se aproveita do nosso cansaço. Ele se aproveita do nosso cansaço para atacar nossa alma, para roubar o nosso azeite. Não podemos deixar Satanás roubar o nosso azeite. Não podemos deixar Satanás roubar as nossas vasilhas. Ele é o ladrão. Ele veio a roubar, a matar e a destruir. E se preciso, ele rouba vasilhas. Ele nos rouba da oração. Ele nos rouba da palavra. Ele nos rouba do jejum. Ele nos rouba do congregar. Não podemos deixá-lo nos roubar. Está cansado, não é pecado. Mas está descansando no lugar errado é pecado. Jesus estava deitado, estava? Sim ou não? Mas a sua alma estava no lugar certo. O seu espírito estava no lugar certo. Alguém tem que dizer: apóstolo, me prova isso. Não é possível, me prova isso. Jesus estava deitado aos fundos do barco. Não importa onde você está descansando, se é no banco da igreja, se é na rede, se é no sofá, se é na cama,
Não importa se é sentado à mesa, não importa se é sentado no chão, deitado no chão, se é debaixo do pé de árvore, não interessa onde esteja, contanto que a sua alma, o seu espírito estejam no lugar certo. Eu vou provar. Quando Satanás veio roubar, Jesus tinha que ir para onde? Tinha que ir dar bom testemunho para alguém do outro lado do mar, do outro lado do rio, da água. Então ele veio roubar, ele veio matar, veio ou não veio? Ele veio destruir, veio ou não veio? E Jesus estava onde? No barco. Ondas, ventos. E Jesus estava onde? No barco. Nem as ondas puderam impedir Jesus de descansar. Nem os ventos fortes puderam impedir Jesus de descansar. Jesus estava descansando. Nem os gritos dos discípulos puderam impedir Jesus de descansar. Ele estava descansando, cabeça recostada no travesseiro. E quando os discípulos disseram: mestre, tu não te importa que morramos? Ei, quem está descansando já sabe o resultado final. Ele sabe que ninguém vai morrer nesse barco. Ele sabe que essa tempestade que veio pode ter vindo para nos ameaçar, pode ter vindo para buscar a nossa morte, mas vai se encontrar com a autoridade, vai se encontrar com a rocha segura, vai se encontrar com a torre forte, a rocha inabalável que estamos firmados, na qual estamos firmados. O corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis. Eu desço, Rei dos reis. Saiamos deste culto ao Senhor convictos de que Jesus não fica triste se nos cansamos e dormimos. Jesus fica triste e ele diz: verdadeiramente não vos conheço, se nós não temos vasilhas e azeite nas vasilhas, se nós não temos uma fé viva, se nós não temos comunhão real com Ele, se nós não temos bom testemunho, se nós não temos nos preparado para o juízo final. Nós descansamos em Ti, Jesus, e nós buscamos a sabedoria que vem do Senhor. Não permaneceremos imprudentes, insensatos, loucos nestas áreas. Pelo contrário, buscaremos em Ti sabedoria para estas áreas e usufruiremos de todas as Suas promessas e a promessa daquele dia, em o nome de Jesus. Levante suas mãos em palmas a Ele. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, louvar o Senhor por todos aqui presentes, os líderes de ofício que estão aqui. Que Deus os abençoe. A todos os filhos e filhas que estão do outro lado da telinha. Que bom que vocês se conectaram conosco para receberem de tudo que Deus liberou, está liberando e ainda liberará. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Neste momento vamos honrar Ele.
QR Code irá aparecer na sua tela. Vamos com alegria, está feito. Vamos com alegria honrar o Senhor com alegria, as nossas finanças, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos usufruir de toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus, certos de que aquele que prometeu é fiel, no nome de Jesus. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, Cante com alegria. Sou abençoado. Mostre suas mãos em tudo que eu faço. Sou abençoado. Pra terminar, 3, 2, 1. para a direita, para a esquerda, Frente. à minha frente Juntos. e para trás. direita. Para a direita, Esquerda. para a esquerda, Frente. à minha frente e para trás. Faz barulho pra Jesus. Emanuel. Deus conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo também seja com cada um, em todos os lugares. Aqueles que não puderam se conectar, aqueles que ainda não nos encontraram, mas nos encontrarão, se conectarão através dessa gravação no nome de Jesus. Há uma graça sendo liberada agora da parte do Senhor. Te agradecemos, santificamos ao Senhor esta noite, esta nova semana, as nossas vidas, tudo e todos que levam o nosso nome. Pai, cada honra que veio ao seu altar, consagramos a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e consolação com seu Santo Espírito seja convosco, com os vossos e tudo e todos que levam o vosso nome, não só hoje, mas em todos os dias das vossas vidas. Quem se apropria da Shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade, diga amém. Quem disse amém, mande uma mensagem aí, ó, amém? E até o serviço especial que vem. Deus abençoe. Tira o fundo, profeta.